Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que hoje recebe uma figura imponente, eminente no mundo musical e também do literário. Estamos falando de Carla Dias, que já vai ter um crachá da emissora, já é a quarta vez ou quinta que aparece aqui, e sempre com muito sucesso, com um novo rebento, como ela escreveu para mim na sua dedicatória. Olha, Carla Dias, escritora, poeta das boas, baterista, que ela não quer que diga profissional, mas seguramente ela, como ela ensina, ela é baterista, é uma mulher fantástica. E olha, as vezes que ela aqui esteve, sempre com obras vencedoras e rodeada sempre de muitos amigos. Você é uma pessoa muito querida, realmente. Eu te agradeço muito estar aqui abrilhantando o nosso espaço, que é muito modesto para você. Imagina. E ela acabou de lançar aí, essa semana, um livro com um título absolutamente impactante. Porque é baseado em palavras não ditas. Como é que você pode basear uma coisa que você não disse? Explica esse título. De onde você tirou essa maluquice aí? Tirei. Bom, primeiro, obrigada por me receber novamente. Sempre bacana vir aqui. A casa é tua, a casa é você vem quando quer. Obrigada. Esse título eu tirei depois que eu escrevi as primeiras páginas desse livro, porque ele trata de um personagem que é desmemoriado, não lembra absolutamente nada e que ninguém consegue identificar. Então ele tem esse vazio, como é que isso funciona para ele? E eu fui fazer um contraponto com outro personagem completamente diferente, que tem muita história, tem muito mais vida e ainda cria histórias. Mas a coisa da palavra não dita, para mim, tem um peso já, acho que em tudo que eu escrevo, porque eu acho que, às vezes, as pessoas falam muito e dizem pouco. E, às vezes, um silêncio, para mim, tem um significado muito grande e um entendimento, para mim, muito maior do que se a pessoa falasse muito. Então, essa coisa de observar o outro com um pouco mais de atenção, de você entender também um pouco o silêncio daquela pessoa, então, para mim, tem uma importância, assim. Você pode não entender o silêncio, mas tem que respeitar, né? Isso, e às vezes até tem, eu acho que o silêncio, às vezes tem, não é sempre, mas às vezes é só silêncio, eu quero ficar quieta aqui, me deixa, mas deixa às no meu vezes canto tem um aqui, significado, tem, e eu acho que a gente às vezes também silencia para escutar o outro, tem essa coisa também, então às vezes o não dito diz mais do que se você, sabe, reverberasse o seu pensamento. Sim, ali. É muito importante você ouvir e eventualmente se colocar no lugar do outro para poder entender melhor. Mas isso já é um plano mais profundo. Mas eu achei interessante o teu personagem desmemoriado, porque ele é um negócio interessante, porque ele é desmemoriado, mas é dotado de uma eficiência fantástica para trabalhar. Sim, a única coisa que tem de referência, assim, que ele pode dizer, nossa, acho que eu, na minha vida anterior, né, que é antes, naquele não lembra, eu tinha alguma habilidade para isso. Ele aprende fácil, então essa é a única coisa que ele sabe sobre ele, o resto tudo ele questiona. Se é uma memória, uma lembrança vindo, ou se ele aprendeu aquilo naquele momento. Então acho que tem também um pouco... Se fosse uma pessoa mais tranquila, com um pouco mais de leveza, não ia entrar nessas questões, mas ele não é. Então ele, na verdade, mergulha num vazio e não encontra nada para ele ali para se identificar. Mas isso tudo tem a ver com a primeira ideia, com a ideia que eu tive para criar esse personagem. Isso que eu fiquei imaginando. É claro que só vocês, escritores, têm esse poder de absorção, assim, de sair da curva e criar algo absolutamente diferente, como você, com muita magnitude, faz. Mas como que você planeja? Eu ia falar bola, mas não é, fica muito pejorativo. Como que você planeja um personagem desses, que é um protagonista muito importante? De onde que vem essa ideia de você tirar... o cara tudo bem, existem uma série de livros dando conta, explicando o desmemoriamento e tal, para os traumas e tal, isso aqui. Mas o que te passou pela cabeça? Como que deu esse insight? Porque isso sempre me atrai o poder de criação
do autor. Sabe que o ano passado, acho que foi, eu participei, atendi uma entrevista que a pessoa queria saber exatamente qual era o meu processo de criação. E eu escrevi tudo lá, passei para ele e tal, e uma das pessoas que leram esse texto, ela ficou um pouco indignada, porque ela leu e falou assim, ok, você faz tudo isso dessa forma que você fala, mas tudo isso não é uma coisa profissional, não é uma coisa que dá trabalho. Porque é o seguinte, para mim, eu nunca planejo nada, eu escrevo. Nada. Quando eu começo um livro, eu não sei o fim que vai ter, eu não sei o que vai acontecer. Nem o personagem? Nada. Eu tenho só a primeira ideia. Esse personagem nasce de uma primeira coisa que todos os meus livros, eles têm uma história, de onde veio aquela história. Então esse vem da minha habilidade em chamar a atenção de pessoas peculiares. Pessoas que me param na rua para perguntar alguma coisa, tipo, onde fica o supermercado, eu não sei o quê, e de repente, então, mas deixa eu te contar uma história. E começa a contar uma história. Então, tá brincando? Seríssimo. Seríssimo. Porque E você ouve? Escuto. Eu escuto porque eu acho que alguém que para um estranho na rua, claro, você corre um certo risco ali de você ter alguém chato que vai te encher a paciência, mas eu não ligo de correr o risco. Às vezes mal intencionado. Mas aí você fica esperto e vai e tal. E eu nunca tive esse problema. As pessoas que vieram, elas eram assim, diferentes, queriam falar. Elas precisavam falar naquele momento com alguém. E acabou... expor. Então eu tenho várias histórias assim, e de uma delas nasceu esse livro. Que foi... Eu estava numa sala de espera de uns projetos que eu estava fazendo, estava esperando lá uma pessoa e sentou essa mulher do meu lado e já começou a conversar. E me contando sobre uma pessoa que ela gostava muito. Então, aquele assunto já estava com ela. Eu gosto muito, é meu primo, a gente se conhece desde pequenos, aquela história toda. E ela falou tantas coisas que a motivou você a gostar daquela pessoa. Achei bacana, falei, ok. Aí começou o problema, né? Falei, então, depois de tudo isso, eu adoro essa pessoa. Mas aí começaram os problemas. E tudo que ela me falava que era um problema sério que ele precisava resolver, que ele não podia fazer daquele jeito, que não sei o que, aquela coisa toda, para mim não soavam como problemas. Para mim era só diferente dela, era diferente da maioria. Então ele agia de forma diferente porque ele não era ela. Então para mim aquilo tinha uma lógica gigantesca. E chegou uma hora que eu virei para ela e falei, será que você gosta dessa pessoa? Eu tenho certeza que é justamente porque ela é assim. Por que você quer que ela atenda às suas expectativas? Por quê? Para o meu entendimento, a única pessoa que pode atender às nossas expectativas, tipo as minhas expectativas, a única pessoa que pode atender sou eu, mais ninguém. Então, você perde com essa coisa de não tem que ser assim, tem que se comportar dessa forma. Você perde a leveza do diferente. Perde a naturalidade, inclusive. Você perde a oportunidade de conhecer gente muito bacana. Então, sabe, porque já tem essa coisa. Então, tudo o que ela disse que era ruim naquela pessoa, para mim, eu concordava. Você deu uma virada de mesa. Só que aí chegou uma hora, porque quando uma pessoa tem esse tipo de pensamento, ela tem pronto. Então é isso. Aquela outra pessoa tá errada e tá certa, ela não age de acordo. E isso sempre me deu assim um pouco de pânico, porque eu acho injusto com o outro e com você também, porque você não precisa viver desse jeito. Quanto tempo durou essa conversa? Demorou. Eu fiquei bastante... Era uma sala de espera. Eu esperei. Que paciência que você tem. Eu não teria, francamente, eu gosto de ouvir as pessoas. Dou uma certa guarida, mas até um certo ponto. Depois eu bloqueio, eu vou embora. Porque eu não entendi. Eu queria entender também. Não, você penetrou no âmago daquela questão. Entrei no universo. Mas aí Perfeito. Chegou um momento que ela começou a falar. Aí chegou essa parte. Eu já não escutava mais. Porque na minha cabeça já estava essa questão. Eu falei, como é isso? Como é você? Quem é você quando alguém que te conhece há muito tempo vai para um lugar e fica numa sala de espera e fala sobre você? Então é a versão do outro sobre você. Quem eu sou? É muito subjetivo, né? Aí eu pensei, aqui na minha cabeça, muito comportada, e se eu perdesse a memória? E eu dependesse exclusivamente de uma pessoa me dar referência sobre quem eu sou, a versão dela. Dependesse daquilo para eu me entender de novo. Aí isso já me deu um incômodo. Eu falei, e se eu perdesse a memória e não tivesse ninguém para me dar essa informação? E aí nasceu o Antônio, que é um desmemoriado, que não conseguiu se localizar no mundo, não foi identificado e que não tem história, ele não tem referência.
Então ele no primeiro momento ele buscou, enlouqueceu em busca de quem era, não encontrou. Então ele decidiu sossegar e ver como a vida levava. Mais ou menos aceitar, né? Aceitar. Eu acho que foi um pouco mais do que isso, porque aceitar, você aceita, mas você fica esperando alguma coisa, sempre. Ele não, acho que ele simplesmente desistiu. Falou assim, é isso que eu tenho. Então, eu vou ficar aqui, eu quero, e não o quero segundo nada. personagem? Então, mas aí eu tenho um personagem que não tem história, que não tem memória, que não tem nada. Eu falei, como é que eu faço com ele? Que história que eu dou pra essa pessoa? Eu não vou... Tem que ter um contraponto ali. Então eu trouxe pra história essa figura que eu adorei criar, que é o Sr. Pilkvist, que é de uma família de criminosos top, super intelectuais, aquela coisa toda, tipo, ninguém pega. E ele é o único honesto. Então, quando ele descobriu o que a família fazia, ele tinha 10 anos quando ele descobriu realmente o que a família fazia, e foi de um jeito horroroso. Ele decidiu que ele não queria aquilo. Não era a vida dele. E durante o caminho, uma vez ou outra, assim, ele até tentou, mas não conseguiu entrar naquele negócio daquelas pessoas, não conseguiu entrar naquela maldade, porque eles eram cruéis, eles adoravam. Não era praia dele, não era praia dele. Então, ele, aos 10 anos, quando isso aconteceu, e o pai tinha mania de falar que ele era muito fracote, que ele tinha que enfrentar aquilo, e o pai decidiu, então, que ou ele virava logo um membro daquela família, ou a coisa ia ficar complicada. Aí ele leva essa pessoa para dar uma olhada em um dos negócios, mas aí ele já tinha 13 anos, nos negócios da família. E esse negócio que ele queria que ele tocasse eram filmes para adultos. E essa pessoa foi e começou a olhar aquilo tudo, tipo, tanta coisa acontecendo, ele gamou na câmera. Ele achou aquilo fantástico, achou claquete uma coisa do outro mundo, ele achou tudo aquilo fantástico. E ali ele se identificou como um roteirista. Então ali nasceu o roteirista. Fantástico. No meio de uma coisa, deu tudo errado. O pai falou, não, como assim? Nasceu um roteirista. E ele, quando ele faz 17 anos, ele vai embora, ele não vive do dinheiro da família, ele não quer, tipo, de jeito nenhum. E ele fica famoso com uma série de TV que tem um detetive, e ele usa as histórias todas que ele conhece dos tios, das pessoas, ele usa para fazer essa série e se torna um diretor de filme, enfim, ele é uma celebridade. E no livro ele tem 85 anos, o Antônio tem, acredita-se, 40. Então tem uma diferença aí de uma vida, né, de história. Ele tem muita história, ele tem aquilo tudo. E ainda escreve histórias, ainda inventa, então é muita coisa. E o Antônio, como ele é tudo muito simples, mas ele tinha um desejo que ele acha que é de uma lembrança que ele tem de antes, que é a única coisa que ainda dá aquele desejo dele de entender quem ele foi, que é um rio, que é num hotel, um hotel muito chique, que tem no caminho de quando ele vai fazer as compras para o mercado onde ele trabalha. Então ele junta o dinheiro e vai passar uns dias nesse hotel. E o dono desse hotel é o Sr. Pilkvist. Eles se encontram naquelas coisas inusitadas que a vida nos proporciona e tal. E eles se interessam muito um pelo outro, assim, tem já uma coisa que chega e já bate. O Sr. Pilkvist, que é escolado, né, ele vai investigar quem é aquela pessoa e decide então fazer uma proposta. Fala assim, minha família morreu, meu pai só por birra me deixou a herança que eu não queria, que é de dinheiro que eu não quero. Eu tenho meu dinheiro também, que é muito. Eu vou morrer, eu não quero deixar para o governo e nem quero deixar para nenhuma instituição que eu nunca tenha participado, que eu não tenho nenhuma afinidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reconhecer você como meu filho e junto com você, você vai me ajudar a botar o dinheiro onde eu quero, de verdade, antes de eu morrer. Pode ser? No primeiro momento ele acha que é tudo muito esquisito, mas ele está tão interessado na figura do Sr. Pilkvist, tão interessado que ele não resiste e topa fazer isso. Fantástico. E entra num universo de pessoas peculiares, porque a família do Sr. Pilkvist, que ele adotou, as pessoas que ele trouxe para a vida deles, são extremamente diferentes. Bom, merecedora, uma obra merecedora de todo o prêmio. Ele foi selecionado no segundo edital de publicação de livros da cidade de São Paulo. Então eu fiquei super feliz de poder fazer. E fiquei feliz assim porque eu decidi fazer tipo edição do autor, né? Eu cuidei de tudo. Para encerrar rapidamente. Tá. De onde você selecionou? Pilk? Então... Pilk, rapidinho, hein? Tipo assim, Pilkvist, que nome bacana. Aí coloquei. Mas aí como depois que surgiu assim? Da cabeça, eu gostei do som. Pra mim é som. E depois eu descobri que realmente existe. É uma palavra sueca. E que, se não me engano, é galho. Eu não lembro de qual, mas é galho. E é sobrenome também de pessoas. Então... Fantástico. Foi daí. Menina,
Muito obrigado por Imagina, ter obrigada vindo. a você. Você continua assim, exuberante, agora Obrigada. magrinha, Obrigada. elegantíssima. Obrigada. E olha, que queiram todas as forças benfazejas do universo que você continue assim, profícua, exuberante e que venha sempre aqui, por favor, nos prestigiar. Obrigada por me receber. Eu gosto muito de vir aqui. Então. Sucesso, hein, Bacana. menina? Muito Obrigada, sucesso. obrigada. Todos nós desejamos isso para você. Obrigada. Conversamos com Carla Dias, que trouxe ao mundo uma obra, no mínimo impactante, mas deliciosa para ser lida numa tarde friorenta. E lê-se rapidamente, né? As pessoas que Do têm início ao lido fim, têm, você não para de ler. Uhum. Baseado em palavras não ditas, o enigma. Que é um enigma mesmo, né, no final das contas. Pessoal, muito obrigado pela companhia, agradecendo sempre ao pessoal da técnica, Luciana, Verão, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre totalmente ao universo lusófono. Muito obrigado, pessoal, pela presença, paciência, carinho e amizade. Até a próxima semana. Tchau, tchau.